Olá, gente, graça e paz, alegria poder estar aqui mais uma vez, dando continuidade a esse projeto que eu acredito nasceu no coração de Deus e tem o propósito mesmo de nos aproximar e a gente poder estar compartilhando um pouco da unção, também da experiência, que eu acredito o propósito de Deus é nos aperfeiçoar, né? Nos levar para aquilo que é perfeito. E a Bíblia diz que a gente deve se deixar levar. Então, essa perseverança, né, em querer corresponder às expectativas que Deus tem na nossa vida, isso é louvável. E a gente precisa mesmo estar se expondo, né, a ambientes, às unções. E é desta forma que Deus opera a libertação. Mas o alvo de Deus é até que todos cheguem, né, à perfeita varonilidade. Deus tem medida cheia para você e queremos aproveitar nesta oportunidade, né, desse treinamento, a sabedoria financeira, a gente poder estar compartilhando um pouco da experiência e também dos princípios da palavra que a gente tem absorvido nesse tempo. É importante a gente entender, né, que tudo na vida, Deus é a autoridade máxima, Ele é o Pai de toda a criação, Ele é o Pai de toda a família, e ver na pessoa de Deus representado, né, na sua palavra, que é a parte que está materializada das leis, dos princípios. E é importante a gente observar, né, que por mais que o mundo secular eles não tenham essa devoção a Deus, mas os princípios que são usados para o sucesso, eu digo, diz respeito aos ensinamentos, às dicas, aos princípios que Deus passou com o propósito mesmo de levar ao sucesso. Se alguém está tendo sucesso de verdade, né, duradouro e acompanhado dos valores, pode ter certeza, essa pessoa está praticando princípios da palavra de Deus que podemos chamar a sabedoria, né, de Deus compartilhada. E quando ele anunciou para fazer a evangelização, evangelizar é trazer as boas notícias, né, da parte de Deus, e Deus tem interesse em nos aperfeiçoar em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Então se faz necessário mesmo a gente ter uma atenção, ter momentos de exposição ao conhecimento sobre essa questão da prosperidade também no quesito financeiro. E nós vamos estar falando alguma coisa nesse tempo, né, sobre gerindo a sua casa. É muito importante, né, o valor que a casa, a família, é a base. Até no ministério, né, quando a Bíblia manda escolher pessoas para serem influentes na sua atuação ministerial, ele aponta essa característica: precisa ser bom dono de casa, ou seja, fazer bem esse dever de casa, né? Que é o básico, é o que evidencia quem somos na estrutura, quem somos nos valores, o cotidiano, né, que determina os verdadeiros hábitos espontâneos que nós temos. E eu advirto, né, a gente vem de uma cultura, principalmente quando casamos, muitas vezes uma é a cultura do marido e a outra, e a mulher tem outra forma de educação, tanto cristã, familiar, e é necessário mesmo esse desprendimento de querer ajustar com o padrão de Deus. Eu lembro uma conversa que tive com Janaína, quando ainda noivo, e a gente chegou nessa conclusão: quem vai estar certo nas demandas, né? Não, porque eu sou o homem, eu vou estar certo. Não, a gente optou de eleger a palavra de Deus como o árbitro, né? Como aquele que vai determinar a justiça. E a conclusão foi: quem estiver mais próximo da palavra, dos princípios da palavra, é quem está com a razão, é quem está certo. Eu acho esse ponto importante para a gente estabelecer essa autoridade da palavra, porque eu posso te assegurar, se Deus não estiver envolvido,
você pode ter picos de sucesso, momentos isolados, mas sucesso mesmo é não ter falta de nada. Eu já vi pessoas, né, nessa ânsia de ser bem-sucedido, focar trabalho, focar metas e trabalhar isso de uma forma tão determinado que alcançou, de alguma forma, um certo êxito nesse segmento. Mas machucou sua família, perdeu a família e chegou nesse sucesso sozinho. Isso não é sucesso, isso não traz satisfação, isso, na verdade, traz um grande vazio. E a gente quer mesmo desfrutar da sabedoria de Deus para isso. Então, Deus é a autoridade, são os princípios da palavra que vai determinar aquilo que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Como falei, a gente vem de uma cultura, muitas vezes religiosa, não adequada com a palavra, muitas vezes outros com uma tendência mundana. E eu queria estar destacando 2 pontos aqui na convivência, no relacionamento familiar, que são as tendências da avareza, né, e da ostentação, que sempre a gente vai perceber esses 2 extremos. Ou alguém tem uma tendência de reter de forma excessiva, né, com o objetivo de ter, de alcançar, e outro ser relaxado nesses princípios do cuidado e ter a única preocupação de se apresentar, né, de mostrar, de ter glória através desse brilho, mas de uma forma irresponsável, que tanto um como o outro é concupiscência, né, é um desejo forte de ter ou fazer diferente do padrão. Existe um equilíbrio, né, não é piedade se acomodar, não ter expectativas. Lembre, Deus te chamou para o perfeito. Não querer alcançar isso não é humildade, é covardia. A gente precisa mesmo estar motivado e acolher o de Deus. Se Deus quer nos elevar e nos fazer grandes, nós precisamos corresponder. Ele tem um objetivo nisso. Eu sempre falo sobre José do Egito. Ele poderia ter dito, não, eu não quero muito não, tendo um pouquinho para mim, para a minha família, eu estou satisfeito. Mas ele teria defraudado o plano e o propósito. Deus precisava que ele tivesse muito, para que ele pudesse socorrer o necessitado. Dentro do chamado de Deus, se faz necessário mesmo a gente entender e querer corresponder. Mas posso assegurar, 100% dos filhos de Deus, Deus quer conduzir à plenitude, à perfeita varonilidade, né? A estatura de varão perfeito, medida cheia naquilo para o qual Ele nos chamou. E com certeza isso envolve provisão, suprimento, você ter o suficiente. A Bíblia diz que Deus pode nos fazer abundar em toda graça, com o propósito, né, de termos sempre em tudo ampla suficiência para poder superabundar em toda boa obra. Então Deus quer que a gente tenha sobrando para poder socorrer os necessitados. Então, um dos princípios que eu quero destacar aqui, né, e isso precisa estar mesmo em linha com a unidade familiar, que começa com marido e mulher, mesmo vindos de estrutura diferente, tem que ter essa conversa, tem que ter mesmo essa submissão no sentido de querer adequar ao padrão da palavra de Deus. E eu queria apontar aqui a questão do dízimo, né? Dízimo fala de pastor, com a intenção de ter recursos para o meu projeto. Não, dízimo é a ideia de Deus, dízimo está apresentado antes da lei, continua na lei, é citado no Novo Testamento, porque dízimo é o exercício da piedade, né? É a forma da gente estar reconhecendo Deus tem parte no meu sucesso financeiro. Então, dizimar é se purificar de uma tendência extrema, né, de exagero, né, de concupiscência na área financeira, ou para a avareza ou para a ostentação.
quando nós praticamos o nosso dízimo, a gente fica piedoso, a gente fica coração quebrantado para ter os conselhos, as dicas de Deus, elas têm um campo fértil, né, para poder influenciar. Então, meu primeiro conselho, conversa sobre a tua família, que dízimo é prioridade. Dízimo não é compromisso com a denominação, no sentido de ser um compromisso natural de um percentual que você tem que dar àquela associação. Não, dízimo é uma oferta a Deus. Na verdade, não é uma oferta, é uma devolução, porque tudo vem de Deus, dele é o ouro, dele é a prata, ele é quem faz uma concessão para a gente, e o dízimo é dizer, eu entendo, Deus está me dando uma concessão de bens, logo está aqui a demonstração, tanto espiritualmente como para a alma, é disciplina. Você está dizendo para a sua alma, reconhece o Senhor. E se a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Então, dízimo seria um ponto que eu queria apontar, né? Essa questão da avareza e da ostentação. Tem pessoas que são tendenciosas à avareza, vivem uma vida medíocre, né? Uma vida abaixo da média, com a intenção de guardar e até mesmo com o objetivo de ter no futuro, mas isso é um engano, isso é um espírito. Quando alguém está debaixo desse sentimento, é aquilo que a Bíblia diz, né? Aquele que retém mais do que é justo é para prejuízo. Então, existe uma forma legal de reter, de economizar, de fazer mesmo investimentos, que é a proposta também da gente estar compartilhando, né? De ter como meta essa questão de ter uma reserva para um propósito, uma meta, um crescimento. Isso é bíblico, a gente vê Deus trazendo essas orientações no próprio José, né? Deus mandou fazer armazéns e mandou fazer maiores, acumule, guarde, vocês vão precisar no futuro. Então, essa questão de guardar, se não é por avareza, por direcionamento, por estratégia, tem respaldo na palavra de Deus. Então, tem pessoas que estão presas à avareza e vivem uma vida, né, de opressão, uma vida machucando a família, uma vida comprometendo o bem-estar, e se torna um lar onde não há celebração, onde não há louvor a Deus, porque tem uma obra do mal ali. Então, precisamos levar a nossa vida para o meio, né? Sair da avareza, essa questão de reter de forma excessiva. Tem o outro lado, né? Que é a questão da ostentação, que podemos apresentar na questão luxo, que é as pessoas querer desfrutar de algo bom, mas com essa característica, né, de ostentar, de mostrar, ou mesmo gerar essa condição com um objetivo mais natural e carnal. Podemos desfrutar de vida boa, Deus não é contra, né? A gente vê que o acerto, a justiça, tem proposta de vida boa, adquirir boas casas e morar nelas, então ter o conforto, ter a excelência, isso faz parte. Isso não pode ser uma obstinação, ao ponto que você passe por cima de valores. Quando você está passando por cima de valores para obter um valor, esse valor está fora de contexto. Então, ostentar não deve ser o objetivo da vida cristã. Alguns precisam equilibrar e lavar, né, com a palavra a questão da avareza, outros precisam tratar essa questão da ostentação. Aí entra a criação, né, dos filhos, uma vez que o casal entende esses princípios e coloca, né, guarda, né? Às vezes, isso tanto faz homem ou mulher, às vezes tem um que tem a tendência de economizar mais, outro é mais gastador, que haja um equilíbrio, né? Venha para o meio, venha para a palavra de Deus. E daí vem a educação para os filhos, de poder entender
os alvos que devem ser fruto da inspiração de Deus. A Bíblia diz que a gente não deve ser insensato, a gente deve procurar entender qual é a vontade do Senhor. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E como eu falei, se Deus quer que você tenha muito, não vai ser o plano de Deus que vai te levar a esse muito. Vai ser a tua diligência, vai ser o teu esforço de você entender e agora desempenhar a diligência, o esforço para corresponder àquilo que Deus tem como meta, né? Então é importante a gente saber dessas metas e entender que resposta eu posso dar no imediato. As metas, elas têm que estar dentro de uma condição que dê para administrar. Então, a gente pode focar nisso com essa sensatez, né? De corresponder, de poder planejar, de poder administrar. Se você tem um recurso, né, que é a tua realidade hoje, a gente tem promessas, a gente está alimentado mesmo pela palavra e sabemos que Deus tem para a gente, né, o sucesso, que Deus tem para a gente o melhor. Se quiser e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Então Deus tem o melhor. Mas qual é a minha situação hoje? Então eu tenho que trabalhar o que eu tenho hoje. E a família precisa estar debaixo dessa instrução, para a gente nem viver a avareza, né, com retenção excessiva, que tira o mínimo básico, que oprime os filhos, que oprime a esposa. Não precisamos reter, precisamos guardar. Não. Dentro das tuas metas deve estar a satisfação, né, deve estar a realização. Então, se a gente tem um coração humilde, eu não posso ficar pensando, eu tenho que ter um carro novo para poder estar realizado. Deixa administrar na realidade que você está vivendo. Agora, deixando a palavra de Deus inspirar os teus alvos. Você não deve ter isso é o meu fim, não. Isso é o lugar que você está. O alvo que você vai chegar é a palavra de Deus que alimenta. E como eu te disse, Deus tem o pleno para você. Sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Isso é uma boa notícia. Deus tem o muito para você. Você só precisa ser fiel no pouco. Então, administra as metas, né? Então, se você sabe o que você tem de recurso, é errado as pessoas terem uma fé com base em uma decisão, não em uma palavra. Tem pessoas que dizem, não, mas eu preciso e eu desejo, Deus vai suprir. E elas começam a gastar com essa mentalidade, Deus vai suprir. Deus precisa, né, dar uma palavra. Teve um momento na minha vida, né, de casado, eu acho que eu tinha Gabriel ainda pequeno, e eu vinha de um quadro, né, de escassez muito acentuado. E quando você começa a lidar com algumas oportunidades, né, como ter um cartão de crédito, ter um cheque especial, a tendência é você não ter maturidade para administrar. E eu lembro que eu fiquei em excesso nesses quesitos, ao ponto que comecei a ter problemas. Ou seja, eu vivia uma ansiedade para pagar contas que eu não tinha recurso. Isso comprometia, né, minha condição de pessoa na responsabilidade no meu casamento, né, na criação dos meus filhos, no exercício do meu ministério. Eu lembro que eu acordava já pensando, o banco abriu. E não era para ir pegar dinheiro, não, era para ir pagar a conta. E quando terminava no final do dia, graças a Deus, eu vivia para responder esse problema financeiro. E eu sabia, eu me perdi, né? Eu exagerei. E eu lembro que alguém na igreja falou, vamos ver a possibilidade de aumentar seu salário, né, para que você não esteja debaixo de tanta pressão. Naquele momento, uma sabedoria veio para mim. E a sabedoria foi, eu agradeço, eu não quero esse aumento, porque o problema aqui não é o que eu ganho, é a forma como eu administro.
Então eu quero primeiro me educar, eu quero sofrer mesmo esse dano no sentido de desenvolver uma estrutura, eu quero viver essa pressão para que eu coloque a coisa dentro de um equilíbrio. Então isso foi salvação para mim. Ganhar mais, receber mais, se você não tem domínio próprio, se você não tem sabedoria, pode apenas aumentar o problema, né? Porque uma coisa é você ter uma dívida de R$100, outra coisa é você ter uma dívida de R$100.000. Então, quando a gente é pequeno, fica mais fácil da gente desenvolver uma cultura de valor, né, de hábitos. E eu lembro que eu tive que mudar o cardápio, né? Não dava para comer tanto fora como a gente estava, né, na tendência. Teve que mudar para que os gastos, né, com comida ficassem dentro daquilo que eu podia pagar. As diversões também ficou dentro. E não precisa parar de se divertir, é você ser pé no chão. A gente não pode se deixar influenciar com o que acontece com a casa vizinha. Viajam, faz isso. Encontra uma forma de ser feliz, né? Comer pipoca e assistir um filme em determinados momentos da vida é diversão do mesmo jeito. O que determina é paz. Pegar na mão da esposa e dos meninos e comprar o pão andando e brincando, isso produz também satisfação, contanto que a gente esteja nessa sabedoria, nessa responsabilidade. Eu preciso ter meus pés no chão, na palavra, na responsabilidade. Tem pessoas que pensam que ter uma vida assim está negando a fé, ou está sendo um mau testemunho, ou é vergonhoso. Não. Entenda a sua realidade. Deus vai pegar você desse ponto e Deus vai te influenciar com sabedoria, aonde você vai poder ter, principalmente, princípios da palavra de Deus, que vai chegar primeiro do que o recurso. Primeiro você enriquece na sua estrutura e isso vai resultar em provisão. Então, tenha esse cuidado, né, de saber administrar para que você não ultrapasse esses limites. Outra coisa, né, cuidado com desperdício. Às vezes as pessoas têm essa mentalidade. E tem um texto na Bíblia que é interessante, né, que fala, deixa eu localizar aqui para você, diz a Bíblia: quem é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Então, o desperdiçador aparece aqui como uma característica reprovável. Tem pessoas que carregam mesmo essa característica de ser um desperdiçador, né? de não guarda, de estraga. Né? Eu aprendi com um pastor Band, né? Um americano, um homem que tinha recursos, mas ele não desprezava moedas no sentido, e não era avarento, mas no sentido, 2 centavos, 5 centavos, guarda, né? A gente vê Jesus com esse perfil, sobrou comida, guarda, né? Pega os cestos, não ficou jogado tanto pelo lixo, né? Como também por não ser um desperdiçador. Então tem pessoas que desperdiçam na comida, desperdiçam na roupa, desperdiçam de todas as formas. Isso é uma característica, né, da ostentação, que a gente precisa mesmo ter essa responsabilidade. Deixa Deus ser aquele que te orienta, não o que você vê socialmente no contexto. Pessoas podem não estar buscando a sabedoria, né, de Deus para essa questão financeira. Então, olha para esse lado. Outro ponto é ser excelente. Queira mesmo ter excelência, mesmo com coisas poucas e simples, no sentido de não ter tanta qualidade. Talvez você não possa pagar ainda por tanta qualidade, que é o que deve estar na nossa meta. A gente não pode ficar com coisas fracas, não porque a gente tem essa ideia de dar satisfação, mas uma coisa fraca, ela não funciona, né? Eu lembro de um jogo de ferramenta que, quando eu tinha essa mentalidade, eu comprei bem baratinho, mas numa urgência que eu precisei usar, nenhuma daquelas ferramentas foi útil, porque era fraca, né? Quando eu colocava, quebrava. Então, isso não é sabedoria, isso está mais ligado para a avareza,
Então a gente tem que ter cuidado para não ser excelente, né? Ser limpo, ser organizado. Quando a gente faz isso no nosso ambiente, isso de alguma forma afeta os nossos valores. E a gente passa a ser levado para um nível de mentalidade diferente. Então, são dicas que eu te dou. Dá para ser excelente da forma que você está, morando onde você está, com os recursos que você tem. É só uma questão de organizar e limpar. E eu brinco, né, com pessoas dizendo, olhe como está seu quarto, olhe como está sua gaveta, olhe como está sua bolsa, porque às vezes esse relaxamento, ele acompanha também no comportamento financeiro. E aí a pobreza está ligada a esse tipo de comportamento. Né, ter a concordância da família sobre esses passos é importante, né, e adequar mesmo essa realidade do momento e deixando as promessas, né, renovando a mente, deixando mesmo a entrada das palavras de Deus poder inspirar você. E você pode estar vivendo, administrando as metas com os recursos, mas enchendo o teu futuro com confissões correspondente à palavra de Deus para a tua vida e para a tua família. Essas são as instruções que eu queria dar nesse segmento, gerindo a sua casa. Seja abençoado na prática da palavra.